Buenos días. Vou falar em uma perspectiva de interdisciplinaridade e de diálogo entre culturas, como os indígenas ticuna percebem os objetos, as relações terra-cielo. Minha perspectiva de análise é de complementaridade entre diferentes abordagens disciplinares. Como diferentes culturas percebem suas relações com o meio ambiente e seus processos, e aplico esta análise em la etnografia de los ticuna, pensando em la antropologia do meio ambiente, la astronomia e las culturas, e la antropologia do clima. Em esta perspectiva de interdisciplinaridade e complementaridade entre as diferentes ciências, o pensamento indígena é ao mesmo tempo sujeito e objeto de conhecimento. A análise antropológica, mediante a praxis subjetiva, intersubjetiva, que considera os enunciados discursivos como manifestação dialógica, atua em favor de uma ética mínima, vinculante intersubjetivamente. Acá eu hablo em termos de Apple, o filósofo Apple. Com base no princípio dialógico, o uso da ciência hace sentido em termos de la validade prática do conhecimento que se persigue. É importante considerar os conhecimentos locais sobre os cambios climáticos globais, mais do que generalizações sobre conhecimentos tradicionais ou conhecimentos indígenas. É importante se subraya a importância de produzir etnografia sobre o conhecimento situado de pueblos indígenas específicos, no caso los ticuna. Eu estou em la posição de uma ciência imaginativa, que o caráter imaginário das funções adaptativas produzidas em determinadas formações sociais e o relativo do sujeito tomando posse e transformando o meio ambiente. Então, eu parto de abordagens processuais sobre o meio ambiente basadas em modelos de análise das estratégias de los actores sociais. Tales modelos supõem uma concepção dialéctica da relação entre humanos e meio ambiente. Eu estou acá citando Ben Orlov. Orlov analisou alterações em la estacionalidade, observando as relações sociais de los indígenas de los Andes e como eles incorporam técnicas tradicionais de observação da aparição e o caso de las Pleiades para suas previsões meteorológicas. Suas previsões utilizam para o manejo de estratégias agrícolas, considerando alterações da estacional provocadas por El Niño. A concepção de cosmovisão de Broda, que eu empleo, concibe a medição do tempo e planeamento das atividades produtivas e a observação da natureza, a orientação das atividades sociais no meio ambiente, a vinculação do calendário com as estruturas simbólicas da cosmovisão e observação sistemática como garantia de validação do conhecimento. A paisagem cultural e sítios significativos para as performances sociais. Então, o ritual de pubertad feminina tem relação com paisagem cultural e sítios, lugares encantados, locais encantados e práticas historicamente situadas. Esses objetos, que eu vou mostrar alguns, são empleados em la fiesta de la muchacha. Então, segundo Broda, que eu também analiso, como a coerência na combinação de noções sobre o meio ambiente e o cosmos. Acá temos o Atlas de las Sierras Ticuna, o mapa do Amazonas e las Terras Ticuna em Colômbia. Então, é um dibujo, aqui se vê o começo do mundo, o Padre Nutapá, que salieron de suas rodilhas, os
hermanos míticos, Joey e Ipi, y sus hermanas, Moayacha e Yaikuna, e saíram da rodilha de Nutapa com seus instrumentos. Em um artefato do Museu Gueode se vê o ícone de um jogo de guerra, que dizem, que é um artefato ritual como um instrumento ou algo que serve para o conhecimento, para a ciência, para o treinamento para a guerra. Então, este artefato acá, que representa a passagem do tempo durante o dia e também as estações do ano, foi redibujado por Lúcio, que é um ticuna, irmão de Sérgio. Creio que Lúcio vive em Nazaré, é um desenhista indígena ticuna. Então, no calendário, temos, na estacionalidade, temos de julho a agosto, temos o tempo da descida das águas, e nesse período a água para de subir e os peixes acompanham as águas em direção aos lagos. Ocorre um repiquete durante esses meses, é caracterizado como uma nova subida das águas que estavam descendo, pero não vuelve a quedar-se tão lenas quanto na época da inundação, tornando a barrar novamente. E nesses meses é bueno pescar peixes, os animais voltam aos locais secos e começam as atividades para preparar a terra no jardim para os cultivos. Em agosto, setembro e outubro, é o verano. O rio atinge seu ponto mais baixo e o clima é bueno para cultivar a terra e plantar banana, yuca, manioc, caçar. Em outubro e novembro começam as chuvas. Em janeiro, a água do rio Solimões, o Amazonas, em Colômbia, começa a subir e as águas se elevam durante cerca de 4 ou 5 meses, voltando a barrar novamente no mês de junho. De janeiro e fevereiro é a época da subida das águas, quando se observa-se a migração de peixes para fora dos lagos, cria de aras, luvas rápidas, entre outras coisas. De março a maio é o período da inundação, quando o rio Solimões atinge seu nível mais alto. Essa é a época do mais trabalho denominado Duega, Nagu, Puracã, atividades da recoleção, descascar yuca, manioca, a serrarina, tirar palmas para hacer casa. Também é época de animais como venados, agutis, cruzarem o rio em busca de terras altas. Então, eu estou trabalhando com práticas multissituadas, porque há os que vivem na orilla e os que vivem nas quebradas. Em la orilla está o mundo dos brancos, em las quebradas, os que se quedam allá estão se aproximando a los imortales, a los heróis culturales. Em la várzea, em la orilla, e la terra firme em las terras altas, onde praticam as festas. Há as cidades em la orilla e as comunidades em las quebradas. Em la orilla há, em geral, escassez de alimentos e bens da natureza, e em las quebradas há abundância. Em la orilla dominam os comerciantes, e em las quebradas as entidades del monte. Em la orilla se pratica a escola de los blancos e la quebrada o ritual de pubertar. Então, em las quebradas, a organização social se dá com mirando o que ensinam os abuelos e os maiores e também os imortales. E na orilla se dão as associações que também representam a los ticunas, pero em relação com o mundo dos blancos. Pero sempre uma proximidade relativa e isolamento relativo em las quebradas. Acá temos um dibujo das constelações ticuna de Casimiro, e há a pelea del jaguar, que este dibujo é como é o cielo, com o cielo noturno, com as estrelas e com as constelações. Acá vemos
las constelaciones, la pelea, en el comienzo del estiaje, la pelea del jaguar, el del hormiguero, el fin que está arriba, el jaguar está arriba del hormiguero, en el fin del estiaje está el hormiguero arriba del jaguar. Y tenemos la figura del jaguar y del hormiguero em um objeto que está no Museu Etnográfico do Banco da República em Letícia. Então, acá temos uma explicação que mais ou menos se pode fazer uma correspondência entre o jaguar e Escorpio, nossa constelação de Escorpio. E o hormiguero está também cerca do triângulo astral e da Cruz del Sur. Quando começam as chuvas, sube primeiro a perna do jaguar, depois Coyaticara e depois a tortuga. E quando barra primeiro a perna do jaguar, depois Coyaticara, a queixada do caimã, e depois a bavetá, a tortuga. Então, mais ou menos, segundo a convenção astronômica, as Pleiades estão em... La Bavetá está em Las Pleiades, mais ou menos. Coyaticara, a queixada, está em Taurus. E Bucucha, que é a fera del timão del jaguar, está em Orion, mais ou menos. Então, nesta etnografia, eu vou mostrar agora um vídeo com um objeto que tem uma etnografia que eu vou explicar, mas foi Alba Lucia que produziu, me deu esse objeto, mas estava invitada pela Fundação Natutama, por Sarita, e estava um momento em 2011, foi o recorde de sequía, em 2012 o recorde de inundação. E a variação é de 8, mais ou menos, de 8 a 13 metros. Média são 10 metros. A extrema inundação é de 13 metros, a extrema seca é de 8 metros, arriba do rio. E, então, com essas situações extremas, eles abandonam as áreas remotas, rumo às cidades, onde se dedica ao terciário, mas alguns se quedam por causa dos recursos provenientes do turismo, e acá se observa um aumento da temperatura, por isso Então, eu mostro agora um pequeno vídeo com a dança da chuva por nossa Alba Lucia, que é Huentana Nanã Chuatana, del Cano Cascavel, que foi hecha em 16 de agosto de 2012 em La Maloca Mauacha, e representava Mauá, lá em Tempere, e representava o começo do mundo, a formação do rio Amazonas, do tronco de Vone, la ceiba sagrada. E a rueda foi hecha em tempo de grande sequia. E a performance ocorreu poucas horas antes de começar a chover, um dia depois do equinócio de setembro. O sol próximo ao zênite, data que, em geral, termina a sequia. Debuane keta guru ta kutai unta pamawa duna waita rikunta manita kana pamawa duna kaita rikunta manita duna wiki rikunta
Então, este ritual foi empleando este objeto ritual, que é um escudo para proteção, que utilizam na festa, a máscara Mauá utiliza esse escudo, que tem as representações de Mauá. E esta experiência da chegada da chuva é pressentida pela umidade, também a observação das Pleiades em la linha de horizonte, quando elas têm a umidade, elas sentiram mais. E também havia o anúncio da chuva por el serviço meteorológico. Então, o dibujo de este objeto mostra que há uma situação que está escuro. É a noite, mas também o inverno e também a ausência de perspectivas de vida. E ela explica que nos outros quadrantes estão as estrelas e as constelações ticuna. Isto se refere à cosmovisão ticuna, que são este desenho de Lúcio, que tem os mundos superpostos, o teto do universo, o cielo superior, a calabaça celeste, o mundo que vivimos, o mundo da gente metita, o mundo da gente nierutá, o mundo da gente nietute e o mar primigênio. Então, lendo o corpo, sem virte. Então, na parte inferior são os pés, o primeiro plano del irreflexível, o mundo dos oceanos. La rodilha, o segundo plano de irreflexível, o mundo dos senhorros. Parte dos músculos, o terceiro plano de irreflexível, o mundo dos enanas. O interior do quadril, o quarto plano de irreflexível, o mundo em que vivimos, os mortais. O tórax, o quinto plano de irreflexível, o mundo dos condores. E a cabeça é o sexto plano do irreflexível, o manejo do pensamento, da sabedoria e do conhecimento. E a coluna vertebral e a medula espinhal é o caminho del Danta, se comunicam com as outras partes do corpo, onde está o cerne da cultura ticuna. Se a pessoa está de ponta cabeça, se vê a medula espinhal como o rio Amazonas, o rio é a medula, e a desembocadura é o cérebro, e a cabeça é o oceano Atlântico. Então, se a pessoa está de ponta cabeça, se vê a medula espinhal como o rio Amazonas, o rio é a medula, e a desembocadura é o cérebro, e a cabeça é o oceano Atlântico. Então, conhece a parte inferior, os pés, conhecido como o teto do universo, e o mar primigênio, que seria a parte inferior, onde se comunicam com as outras partes do corpo, onde está o cerne da cultura ticuna. E nós outros, o mundo em que vivimos, é o interior do quadril, os mortais. E a coluna vertebral e a medula espinhal é o caminho del Danta. Então, temos acá este dibujo de Casimiro, que mostra a noite e o dia. E acá temos os ejes del mundo, e que este está como se fuera em rueda, em volta de los ejes del mundo, está o caminho da serpiente, que tem que ver a serpiente de Evaé,
que ela tem que ver com a medula e a comunicação entre os mundos. Então, no dibujo, o céu da noite está azul, as estrelas estão em amarillo. Esse é o caminho, as estrelas representam a luz do sol, esse é o caminho noturno do sol, o caminho subterrâneo do sol. E temos o dia, que é branco, as estrelas não se veem, pelo estão amarelas, se vê a luz do sol, o caminho diurno do sol, e as constelações não se veem, pelo estão. Então, esta representação desta rueda que mostrou a dança, ele representa também a relação dos humanos entre a obscuridade com o conhecimento e como se fuera uma negociação com os dueños da chuva, o dueño Mauá representa o dueño da chuva, uma negociação para que seja possível desenvolver estratégias de sobrevivência e também de controle por as atividades humanas de los fenômenos extremos atmosféricos. E também esta área que é oscura, que é a noite, a inundação, as chuvas, representa também uma forma de vida e de afirmação do conhecimento do cosmos, da cosmovisão. Esto, gracias.